Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E estamos alternando reflexão com perguntas, né? De quando foi aberto para pergunta. Isso lá em janeiro foi aberto para pergunta. E aí nós tivemos bastante pergunta. E então a gente tem esse material ainda. E a pergunta dela diz o seguinte: boa noite. Eu sei que sempre acho que o que faço não é suficiente a ninguém. Canto e muito bem, mas eu não acredito nisso. Não, de certa forma você acredita, minha querida, porque você acabou de falar que você canta. E aí você colocou e muito bem. Para você ter colocado que você canta e muito bem, então você acredita nisso. Não é verdade? Porque pare e pensa um pouquinho, ó. Canto e muito bem, mas eu não acredito nisso. Se você não acreditasse nisso, você diria o seguinte: as pessoas dizem que eu canto muito bem, mas eu não acredito nisso. Eu não consigo ver qualidade, né, nisso. Isso me faz lembrar uma vez quando eu estava estava cursando teologia, e aí as pessoas me diziam que que eu falava bem, né? Gostavam de me ouvir falar, gostavam de ouvir palestra quando eu estava na teologia. E só que eu não acreditava muito nisso. Parece que aquilo eu não, né? Parece que as pessoas, sei lá, para mim me parecia que era um elogio que as pessoas faziam meio que de forma obrigatória. Obrigatória que eu digo assim, meio que formal, sabe? Igual um vendedor que fala: "Não, essa roupa ficou linda em você" e tá horrorosa. Seria mais ou menos assim? Então, parece que eu próprio não acreditava. Então, eu nunca diria isso, por exemplo: "Olha, eu falo e falo muito bem", não é? Então, por isso que eu estou vendo essa diferença. Aí eu lembro que na época, lá na PUC, quando eu estudava na PUC em Campinas, a gente tinha que fazer algumas, eu nem me lembro mais como chamavam, eram atividades, eram paralelas, tinha um nome específico, mas agora eu esqueci. E tinha uma carga horária, não é, obrigatória que a gente tinha que fazer. E aí você podia escolher em algumas áreas distintas da sua. E aí eu fui fazer um que era de oratória. E lá tinha alunos de todos os cursos. Tinha da medicina, do direito, não é? Enfim, de todos os cursos que a PUC tinha, que a PUC Campinas tinha. E acho que nós estávamos em quase 150 alunos fazendo esse curso de oratória num final de semana. E aí a avaliação final do professor era uma apresentação no anfiteatro, com todo mundo lá, e aí você tinha que falar 3 minutos. E aí o professor fazia a avaliação e dava um parecer. Aí a hora que. Eu sempre fui muito tímido, então eu tava nervoso, eu já fui lá na frente porque eu queria, sabe, quero matar esse monstro logo, preciso acabar com isso logo, para vocês terem ideia. Então, se eu fosse uma pessoa tão confiante assim, não, eu falo bem, né, papapá, eu estaria ali de boa, tipo, vai lá. Eu tava morrendo. Entende? Eu estava morrendo. Aí subiu a primeira candidata, falou, né, a primeira aluna, falou. Quando dava 2 minutos, ele erguia a mão e aí indicando que ela tinha mais 1 minuto, que era para finalizar. Aí ele fez as observações sobre ela, aí fui eu. Eu fui o segundo. Aí eu peguei e comecei a falar. Como eu fazia teologia, eu falei da Bíblia.
e como trazer a Bíblia para o contexto atual, entender o contexto atual, fiz algumas, né, análises. Ele levantou a mão, que faltava 1 minuto, eu fui encerrando, Beleza, quando deu, encerrei, muito obrigado, não sei o quê. Gente, parece que eu vou me exibir falando isso aqui, mas pelo amor de Deus. Os alunos, né, que estavam ali, eles começaram a aplaudir e eles levantaram e me aplaudiram em pé. Olha, de falar, chega até me dar um arrepio. Aí eles me aplaudiram em pé e eu fiquei tão sem graça, ao invés de ficar lisonjeado, eu fiquei tão sem graça, eu fiquei tão tímido, eu fiquei tão envergonhado. E aí você tinha que permanecer em cima do palco para ouvir a avaliação do professor. E aí, né, aí os alunos sentaram, né, pararam de bater palma, e aí o professor falou assim: olha, eu só tenho uma coisa para falar para você. Irrepreensível. Enfim, aí ele foi fazendo os elogios lá, não vou ficar aqui, parece que eu estou me gabando, mas isso lá no ano 2000, 19 anos atrás. Então, minha querida, veja bem, nessa época, nesse dia, eu percebi que foi preciso alunos que estavam então no mesmo nível que eu, que estavam no mesmo patamar que eu, que éramos alunos, foi preciso alunos de uma universidade, não é, me ovacionarem, ou seja, não é, me aplaudirem em pé, para que eu reconhecesse que de fato eu tinha uma habilidade que não foi adquirida, que não recebi pronta, ela foi sendo desenvolvida. Porque habilidades são desenvolvidas. Então, eu tinha uma habilidade que eu fui desenvolvendo, mas que eu não dava crédito. Então, naquele dia eu pude perceber. Então, daquele dia para frente, eu tive consciência disso. Então, eu comecei a ter consciência. Olha, se eu me preparo, porque tem essa, a pessoa acha que quem tem oratória, a pessoa pode falar de qualquer coisa. André, você não quer vir aqui, sabe, na USP falar sobre física quântica? Sabe umas coisas assim? Tem gente que, não sei. André, fala alguma coisa aí para eu ficar bem. Cara, não, pera lá. Mas falar o quê? O que você está passando? O que está acontecendo? Não sei, a pessoa acha que você é meio que um oráculo, que ela coloca uma moedinha e você fala alguma coisa, qualquer coisa. Ou aqueles biscoitinhos chinês da sorte, quebrou ali, abre, vem uma frase, ai, que alegria, que tudo, que felicidade. Cara, você tem que estar preparado para o que você vai falar. Então, não é assim. Não é porque a pessoa tem uma facilidade que ela foi desenvolvendo com a oratória, que ela vai falar qualquer coisa. Não é verdade? Então, daquele dia em diante, eu percebi que eu tinha essa, né, facilidade que foi desenvolvida em relação à oratória. Agora, ou seja, então eu tomei consciência disso, eu lembro que foi um divisor de águas na minha vida esse fato, lá na PUC em Campinas. Antes as pessoas falavam, mas parece que eu não acreditava. Mas me parece, minha querida, que não é o seu caso. Então, eu só contei essa história minha para mostrar essa diferença, porque você está dizendo o seguinte: canto e muito bem. Entende? Ou seja, você tem essa consciência que você canta bem. Agora, e aí você diz, mas eu não acredito nisso. Não, você acredita. Porque se você não acreditasse, você não diria que você cantava bem. Igual eu lá nos anos 2000. Eu não falaria que eu falo bem em público. Entendeu? Porque eu achava que eram as pessoas que falavam isso, mas que na verdade eu falava como qualquer outra pessoa que tinha se preparado e boa. Então toma cuidado.
Porque às vezes você fica, né, se boicotando e acreditando que você não tem valor, quando na verdade você percebe que você tem. Então presta atenção, às vezes a gente tem alguns raciocínios errados, equivocados sobre nós mesmos. Mas eu não acredito nisso. Porque as pessoas que mais amo não me dão um feedback voluntário. Veja bem, minha querida, as pessoas que mais amo não me dão um feedback voluntário. Ou seja, você tem que ficar pedindo. Eu canto bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Minha querida, deixa eu ler seu comentário inteiro, mas... não, deixa eu falar disso, vai? Senão eu vou perder meu raciocínio. Minha querida, as pessoas que a gente mais ama, geralmente, são as que menos nos elogiam. Então, para. Isso aí é natural. As pessoas mais próximas são as que menos nos elogiam. Gente do céu, se a gente depender de elogio de quem está próximo para deslanchar, a gente nunca vai deslanchar, hein? Presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Se você depender de elogio de pessoas próximas para você deslanchar, você nunca vai deslanchar. Prestou atenção? André, eu vou dar exemplo meu, mas pra você não achar que eu tô querendo então dar exemplo meu, então que eu fico aqui, né, que eu tô sendo um cara egocêntrico, eu vou te dar um exemplo grandiosíssimo, para você ter noção. Ele é um grande exemplo que eu acho que é indiscutível. Jesus Cristo. Se ele dependesse das pessoas que ele mais amava para ele sair pregando e fazendo milagre, ele nunca teria feito. Ele nunca teria feito um milagre sequer. Ele nunca teria feito o maravilhoso Sermão da Montanha. Aliás, qual foi o único lugar que Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre? O cara é filho de Deus e não conseguiu fazer nenhum milagre na cidade dele. Por quê? Porque lá ele era comum. Para! Esse aí não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Falar que é filho de Deus. Mas era só o que fartava mesmo, não? Nem falar que é filho de Deus. Eita, maior, bateu a cabeça, não? Eu sempre achei que esse cara era desparafusado. Tá entendendo? As pessoas mais próximas, elas não vão perceber coisas excepcionais em nós. Então, esquece, minha querida. As pessoas mais próximas vão começar a perceber algo excepcional em nós quando os de fora, quando fora a gente arrebentou. Aí os de dentro começam, nossa, meu Deus, nossa. Não adianta. Comigo foi a mesma coisa. Eu precisei fazer sucesso fora para depois, por exemplo, a minha cidade me olhar de maneira diferente. E ainda assim, você não pensa que eu estou andando aqui em Dois Córregos e tem gente pedindo autógrafo, tem gente querendo tirar foto. Por quê? Porque aqui eu sou comum. Não se iluda com isso. Então, se você depender do feedback de quem está próximo, você vai continuar na estaca zero. Escuta o que eu estou te falando. Esse é só um exemplo. No meu trabalho, sempre acho que sou a pior de todos no que faço. Até perco o prazer em trabalhar, apesar de gostar de ser professora. Enfim, baixa autoestima. Sei que não sou nada disso que penso de mim mesma,
mas às vezes acabo nem percebendo que estou no ciclo vicioso e autodepreciativo, apesar de não querer ser assim. Me ajuda, André Massolini. Minha querida, veja bem, olha, até perco prazer em trabalhar apesar de gostar de ser professora. Eu entendo você perfeitamente, porque assim, muitas vezes eu perdi o prazer em trabalhar como professor. Mas não porque eu não acreditei no meu potencial como professor. É porque a estrutura não nos favorece. Essa é a verdade. Então, saiba distinguir a sua capacidade enquanto educadora e a estrutura que está em volta. Certo? Saiba distinguir isso. Você que está me assistindo aí, gente, esse é um assunto seríssimo. Talvez você seja um excelente profissional, mas talvez a empresa que você trabalha, a estrutura onde você está, não favorece. Então, para de achar que você é um mau profissional. Para de achar que você, por exemplo, a estrutura educacional do jeito que ela está hoje, não favorece. Tá? A estrutura educacional é caótica. E só quem está dentro de uma sala de aula sabe o que é isso. Porque quem está lá em cima, meu bem, eles não estão nem aí. Pelo contrário, para eles é conveniente que essa estrutura continue do jeito que está. Porque aluno burro, aluno que bagunceiro, aluno que não quer saber de nada, aluno que quer bater em professor, para eles é o mais conveniente. Você já viu filho de político estudando em escola pública? Eu nunca vi. Pois é. Depois, só que para falar que hoje a educação tá ótima, para fazer discursinho bonito na ONU, o aluno, para eles, é só um número, entendeu? É só um gráfico, é só uma estatística. Para nós, ele é aluno, ele é pessoa, para os professores. Mas para os governantes é só um número. É só uma maneira de desviar verba e assim por diante. Agora, aí é que tá. Entre você perceber a sua capacidade enquanto educadora e perceber a estrutura, tem uma grande diferença. Então, não distorça as coisas. Porque se você distorcer as coisas, aí você distorce quem você é por causa da estrutura onde você está. Então, não faça isso. Certo, gente? Então, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Se curtiu, dá o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.